Forma e ubiquidade dos espíritos. Ubiquidade quer dizer que está ao mesmo tempo em toda parte, onipresente. Questão 88. Os espíritos têm forma determinada, limitada e constante? Para vós, não. Para nós, sim. O espírito é, se quiserdes, uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. Ou seja, o espírito não vai ter uma definição muito clara para nós, por mais que queiramos definir, não vai ter como a gente fazer uma definição exata, até porque a gente não vê, a gente só recebe a intuição ou o esclarecimento dos médiuns, e cada médium vai dar a sua explicação de acordo com a capacidade que a pessoa tem para explicar. E aqui nós temos nessas duas imagens a foto tirada do livro Mãos de Luz, de Bárbara Embrena. Aqui está o corpo causal, que nós falamos sobre ele anteriormente, e aqui o corpo celestial ou espírito propriamente dito. Então, entendemos, tem pessoas que discordam, respeitamos. Esse aqui é o espírito, é uma centelha, como ele disse, está dentro do que ele falou, um clarão, uma centelha. Então, o espírito. E aqui, uma das estruturas do perispírito, que é o corpo causal. Letra A. Essa chama ou centelha tem cor? Tem uma coloração que para a voz vai do colorido escuro e opaco a uma cor brilhante, qual a do rubi. Conforme o espírito, se é mais ou menos puro. Quanto mais evoluído é o espírito, quanto mais o espírito se aproxima da perfeição, mais ele tem as cores mais claras, mais vai clareando as suas cores, vai se tornando mais brilhante e as cores são mais claras. Essas definições são sempre muito subjetivas e a gente tem que criar uma imagem para a gente poder entender. Mais à frente vai ter mais imagens para que a gente possa raciocinar melhor do que é o espírito. Então, quanto mais puro, mais claro, mais brilhante. Representam-se de ordinário os gênios com uma chama ou estrela na fronte. É uma alegoria que lembra a natureza essencial dos espíritos. Colocam-na no alto da cabeça porque aí está a sede da inteligência. Como entendemos que a nossa inteligência está na cabeça, colocam-se essa chama, essa estrela, no alto da cabeça dos gênios ou na testa dos gênios, das pessoas muito inteligentes, para mostrar que eles são inteligentes, para fazer uma ilustração didática. Questão 89. Os espíritos gastam algum tempo para percorrer o espaço? Sim, mas fazem-no com a rapidez do pensamento. Quando a gente vai pensar, por exemplo, a gente está falando, nós já pensamos, já processamos e já falamos. Dá para imaginar toda essa velocidade? Então, a velocidade do pensamento é muito alta. E um deslocar com a velocidade do pensamento é um deslocar ultra rápido. Não dá para conceber facilmente pelo conhecimento técnico que nós temos hoje. Portanto, é uma super velocidade. Letra A. O pensamento não é a própria alma que se transporta? Quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está. Pois que é a alma quem pensa. O pensamento é um atributo. Dizer que a alma está lá naquele local do pensamento entendo, uma forma alegórica da gente dizer. Por exemplo, aqui eu estou a 400 metros da praia. Eu penso praia, o que vai acontecer? Eu vou criar a imagem de uma praia. Agora, logicamente, se o espírito não tem a disciplina, não tem o treinamento para viver como espírito, quando ele pensa praia, ele tende a se deslocar para a praia. A menos que ele comece a se educar, se estar bem consigo mesmo, e estar com a disciplina dele pensar na praia, assim como nós pensamos, estamos distantes. Portanto, é necessário que nós treinemos a viver como espírito, porque pensou, aconteceu. Por isso que os espíritos, quando se apegam muito a um ódio, e é uma coisa perigosa, porque se eu lembro de uma pessoa que eu odeio muito, na mesma hora eu me transporto para aquele ponto onde começou o ódio. Por isso nós temos que ter o cuidado de não guardarmos rancor e de estarmos sempre predispostos a perdoar para que não venhamos a
grudar em alguém de graça e não conseguir sair, porque tem um sentimento recíproco de animosidade. E assim também são as grandes paixões. Só que no ódio há um imã diferente que atrai, porque é uma reciprocidade de sentimentos. E nas paixões nem sempre. Por isso, temos que nos educar para vivermos como espírito. Tem uma frase da irmã espiritual, Ana Barilova, que é assim: controle a sua mente, eduque seus conflitos, evangelize seus sentimentos. Então, à medida que eu vou evangelizando meu sentimento, eu vou deixando de ter animosidade com as pessoas, e sempre que eu lembrar daquilo que me fez raiva, eu trabalhar esse sentimento, eu estou criando proteção para não cair nas armadilhas minha mesma no plano espiritual. Por isso, nós temos que nos educar. Então, controle a sua mente, não deixe a sua mente pensar qualquer coisa. Eduque seus conflitos, converse com eles. Mostre que aquele ponto era um ponto importante de aprendizado para que você desenvolvesse a personalidade que você desenvolveu. E a evangelizar os sentimentos, toda vez que um sentimento não for bom, coloque-o dentro dos parâmetros do evangelho e vai retrabalhando esse sentimento. Não vai ser assim. Vai levar um tempo, mas você vai começar a retrabalhar para melhor viver aqui e lá. Porque todos nós um dia passaremos para o outro lado, para o mundo dos espíritos. Isso é um fato. E quanto mais educados tivermos, do ponto de vista espiritual, melhor será. Questão 90. O espírito que se transporta de um lugar a outro tem consciência da distância que percorre dos espaços que atravessa ou é subitamente transportado ao lugar onde quer ir? Dá-se uma e outra coisa. O espírito pode perfeitamente, se eu quiser, inteirar-se da distância que percorre, mas também essa distância pode desaparecer completamente, dependendo isso da sua vontade, bem como da sua natureza, mais ou menos depurada. Então, quanto mais evoluído é o espírito, quanto mais depurado é o espírito, mais fácil é a vida para ele no mundo espiritual. Para um espírito superior, um espírito mais evoluído, sair de Belo Horizonte e ir para o Rio de Janeiro, ele não quer observar a distância nem o espaço, ele quer chegar. E quanto mais rápido ele chegar, melhor ele vai cumprir sua função. Ou seja, para o espírito superior, ou que tem ideais superiores, eles não estão preocupados com detalhes, eles estão preocupados em cumprir a meta dentro dos padrões das leis divinas. Portanto, o deslocar deles de um local para o outro vai ser compatível com a sua necessidade. Já os espíritos não tão superiores, tipo a gente quer apreciar a paisagem, quer olhar aqui, olhar ali, onde nós estamos passando, o que tem. Ou seja, alguns detalhes tornam-se importantes. Então, entendendo que quanto mais, conforme está a questão, quanto mais espiritualizado, mais depurado é o espírito, mais rápido é a viagem, porque os detalhes não vão interessar para ele. Se interessar, aí sim ele vai moderar a sua velocidade para fazer as suas devidas observações. Questão 91. A matéria opõe obstáculo ao espírito? Nenhum obstáculo. Eles passam através de tudo, do ar, a terra, as águas e até mesmo o fogo. Eles são igualmente acessíveis. Quanto mais evoluído é o espírito, quanto mais depurado é o espírito, tempo, distância e obstáculos materiais para eles não existem. Os espíritos em condições inferiorizadas, tudo isso aqui vai ter um valor, vai ter um sentido, vai ser um obstáculo, vai ser algo que eles vão pressentir, que eles vão perceber. Agora, uma coisa importante. Se no plano espiritual eles têm construções e não vai passar pelas construções, porque tem uma matéria psi, vamos chamar assim, que compõe aquelas paredes que não o deixa passar. Por isso, nos é esclarecido que quando fazemos o culto do Evangelho no lar, criamos uma psicosfera da nossa casa, que os nossos protetores conseguem montar uma película protetora nas nossas paredes para que determinados espíritos não possam entrar. Portanto, eles podem passar por qualquer lugar, menos onde existe essa película, vamos dizer assim, psi. Ok? Então vamos prestar atenção em que tipo de energia nós estamos criando, estamos gerando na nossa casa, no nosso lar, para que a gente se proteja. Da mesma forma nos carros. O que você conversa, o que você fala,
o sentimento que você tem para aquele seu amigo do trânsito que te deu uma fechada. Então, você vai criando a blindagem se você mantém sentimentos elevados. Ou deixa as coisas rolarem de uma forma mais complexa se você não tiver a devida vigilância. Vamos ficar atentos, vamos ficar vigilantes para agirmos da melhor forma possível, no sentido de nos proteger. Questão 92. Tem os espíritos o dom da ubiquidade? Por outras palavras, um espírito pode dividir-se ou existir em muitos pontos ao mesmo tempo? Não pode haver divisão de um mesmo espírito, mas cada um é um centro que irradia para diversos lados. Isso é que faz parecer estar em espírito em muitos lugares ao mesmo tempo. Vês o Sol? É um somente. No entanto, irradia em todos os sentidos. Eleva muito longe os seus raios, contudo, não se divide. Eles estão mostrando para nós que quanto mais elevado moralmente, intelectualmente é o espírito, quanto mais depurado ele é, mais alto ele fica e mais ele pode irradiar. Então, existem determinados padrões. Por exemplo, o espírito manda um holograma mental, ou seja, uma imagem, para aquele local e ela mantém contato com ele. Difícil, né? Pois é, a gente está acostumado a apenas ver o que está ao alcance dos nossos olhos. Agora, para os espíritos, tem essa possibilidade de ver à distância, como se fosse uma projeção dele que vai, capta aquelas imagens e transmite para ele. Isso assim para a gente ficar bem didático, bem simples. Portanto, a onipresença dos espíritos, como eu falo que é a ubiquidade, está em vários locais ao mesmo tempo, é no sentido dele ter condições de fazer uma projeção mental naquele local, ver o que se passa, perceber e trazer essas informações de volta. Quanto mais evoluído, mais depurado é o espírito, mais facilmente ele faz isso. Letra A. Todos os espíritos irradiam com igual força? Longe disso. Essa força depende do grau de pureza de cada um. E além dessa irradiação, de manter essa presença mental aqui e ali, também existe um influxo magnético, uma corrente magnética do espírito que envolve grupos de espíritos, legiões de espíritos, encarnados e desencarnados também, que é uma outra força que talvez o Kardec vai abordar mais à frente, que ele fala do magnetismo humano. Então, existe essa energia que liga os espíritos. E a irradiação também do espírito, dessa radiação magnética. Aí, na radiação magnética, não tem a bondade, não. Tem um poder magnético de cada espírito que é inerente a cada espírito. Se ele usa para o bem, ele se aperfeiçoa. Se ele usa para o mal, ele cria o karma que ele terá que reparar mais tarde. Portanto, vamos nos educar para emitirmos as nossas melhores forças. Então, a irradiação mental para estar aqui, ali ou acolá, depende do espírito, da sua pureza, do seu magnetismo, dentro do nosso entendimento de hoje. Cada espírito é uma unidade indivisível, mas cada um pode lançar seus pensamentos para diversos lados, sem que se fracione para tal efeito. Nesse sentido, unicamente é que se deve entender o dom da ubiquidade atribuído aos espíritos. Então, para que os espíritos estejam em vários lugares ao mesmo tempo, depende do seu poder de radiação do pensamento, aquela energia que ele projeta e faz-se ser percebido aqui, ali ou acolá. Dá-se com eles o que se dá com uma centelha, que projeta longe a sua claridade, e pode ser percebida de todos os pontos do horizonte, ou ainda, o que se dá com um homem que, sem mudar de lugar e sem se fracionar, transmite ordens, sinais, movimentos a diferentes pontos. Então, existem as formas da gente transmitir as ordens e os movimentos para diversos pontos. Então, existe também a forma de projetar as imagens. Veja bem, na época do Kardec não tínhamos tanta tecnologia como temos hoje. Então, ele disse que uma pessoa pode estar num lugar, emitir sinais, movimentos para diferentes pontos. Na época tinha o telégrafo que transmitia-se eletricamente para diversos pontos aqueles sinais. Hoje nós temos, por exemplo, as torres de celulares que captam milhares de informação e retransmitem milhares de informação. Então, para o espírito, não vai ter uma torre de celular, lógico. Mas ele vai estar na posição X,
onde ele permite se comunicar com vários espíritos ao redor, para que a gente possa entender melhor o que é essa ubiquidade aqui dos espíritos. Só que o espírito não vai simplesmente irradiar um sinal, ele vai projetar a sua imagem. Se bem que hoje nós temos chamada de vídeo no celular, que projeta a imagem nossa para uma pessoa ou para um grupo de pessoas, se a gente estiver em grupo. Ou seja, como nós não temos a visão de que é essa questão da ambiguidade plenamente, então nós vamos fazer, didaticamente, usar imagens comparativas para termos a ideia do que pode ser. Mas, na realidade, o espírito vai mandar emitir um pulso mental para que ele se plasme aquele pulso mental em algum lugar para a pessoa vê-lo. E ele está no ponto parado e comunicando com várias pessoas ao mesmo tempo, ou com vários espíritos ao mesmo tempo. Isso é possível de acordo com a evolução e o magnetismo do espírito.